Olá, é o programa Discípulos e Missionários chegando até você. Eu sou Rodrigo Luiz, da comunidade Canção Nova, e a alegria de estar nesse programa tão especial que tem formado tantos discípulos e missionários a serviço da igreja. Bom, o tema de hoje, nós conversamos sobre discípulos cheios de fé e comprometidos com a construção do Reino de Deus. 5 de outubro, iniciamos o mês missionário. Um convite especial a todos nós a assumirmos o nosso chamado de missionários na igreja. E para a gente conversar, aprofundar nesse tema, a gente conversa com o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Sua bênção, Dom Odilo, que bom estarmos juntos nesse programa. Muito obrigado, é um prazer estar com você novamente, Rodrigo. E eu quero saudar também os que nos acompanham pela Canção Nova e estão ligados conosco nesse nosso encontro dominical. Dom Odilo, outubro, cada mês é especial, mas outubro é um mês missionário e toda igreja vive essa data. É um mês também mariano, Nossa Senhora Aparecida, Círio de Nazaré, que a gente vai falar nos próximos programas também. Enfim, e o senhor chegou recentemente de Roma, né? Nós trabalhamos lá no conclave, na cobertura do conclave, funeral de Papa Francisco, um momento histórico para a nossa igreja. O que o senhor tem a compartilhar conosco sobre esse chamado missionário de cada cristão a partir dos discursos do Papa Leão XIV? Sim, eu tive a graça de estar com o Papa Leão XIV no dia 17 de setembro passado, numa audiência privada. Naturalmente, nós conversamos especialmente sobre os assuntos da Arquidiocese de São Paulo, porque é isso que o bispo vai fazer quando vai falar com o Papa, vai falar da sua diocese, o Papa pergunta, o Papa quer saber isso ou aquilo, e eventualmente outras questões relativas à vida da Igreja. Mas eu percebo no Papa Leão XIV a mesma força, o mesmo impulso missionário que nós tínhamos com o Papa Francisco, né? Aliás, que nós estamos vivendo, na verdade, com vários papas, desde o Concílio Vaticano II, que se fortaleceu mais e mais este chamado a sermos uma igreja missionária. De fato, porque a igreja é missionária, desde Jesus. E se ela deixa de ser missionária, ela não é mais a igreja que Jesus quis. Então a igreja tem que ser missionária pela sua própria vocação e natureza. E o Papa Leão XIV, ele já deu as primeiras diretrizes e agora mesmo saiu há poucos dias a mensagem para este mês missionário, que eu aconselho, né, todos os que puderem procurar na internet, procurem lá, Leão XIV, mês missionário, vocês vão encontrar a mensagem do mês missionário, mês de outubro, que se celebra em toda a igreja. Nós aqui no Brasil, de maneira especial, celebramos o mês das missões, que tem um ponto alto no domingo das missões, que neste ano é dia 19 de outubro. Falando do evangelho de hoje, Dom Odilo, de Lucas 17:6, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, no contexto do Jubileu da Esperança, que a igreja vive, né? Como cada um de nós pode fortalecer a nossa fé, então, para que todos se sintam enviados, não apenas convidados, mas é um envio a participar dessa missão, superando uma ideia de que a evangelização é apenas tarefa de alguns. Sim. A passagem do Evangelho, se tivesses fé, é como um grão de mostarda, isto é, pequenina, ao menos fosse pequenina. Bem, esse se tivesseis fé diz respeito, naturalmente, à fé na ação de Deus, no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, que se faz presente no reino de Deus. O reino de Deus é de Deus. E nós, muitas vezes, em relação às coisas de Deus, queremos nós comandar as coisas de Deus. A gente praticamente quer ensinar Deus como Deus deve fazer, quer colocar Deus dentro das nossas caixinhas, enquanto Deus é livre, o Espírito Santo é livre, ele age como quer e onde quer, né? E nós somos instrumentos da ação de Deus. Por isso,
ação missionária, para amarrar os assuntos, né? Na ação missionária pode parecer que o que fazemos só depende de nós. Não é verdade. Nós fazemos a nossa parte, mas na ação missionária temos sempre que contar com a ação de Deus. Ou então, nós pensamos muitas vezes em direcionar a ação missionária. As coisas têm que ir por aqui. E muitas vezes acabam indo por uma direção diferente, não exatamente por onde nós queremos forçar. Então, mais uma vez, o Espírito Santo é livre e vai manifestando por onde conduz as coisas e conduz a igreja. Veja, por exemplo, nós estamos agora numa onda, na igreja toda, mas aqui no Brasil nos sentimos de maneira especial, de um entusiasmo dos adolescentes e jovens por esse menino, adolescente, Carlos Acutis. É um adolescente que foi canonizado por ações muito simples e por ações assim que estão ao alcance dos outros meninos, adolescentes também. E ele fez as coisas e com um espírito de grande fé nas maravilhas que Deus realiza. Fé na Eucaristia, fé na evangelização através da internet. E de repente tem tantos jovens que dizem, mas por que eu não posso? Ele é semelhante a mim, eu sou semelhante a ele, por que eu não posso? Por isso, essas são, de repente, coisas que a gente não espera, mas o Espírito Santo conduz a missão, se encontra colaboradores que se deixam conduzir por ele. Muito bom, Odilo, o senhor trazer Carla Acutis. Nos próximos programas Discípulos e Missionários a gente vai voltar a falar desse assunto, então fica ligadinho porque nos próximos programas a gente vai falar mais de Carla Acutis. E agora tem participação, porque você também, telespectador, tem um espaço aqui no nosso programa que a gente quer acompanhar agora. Olá, sou o Robert da Diocese de São Miguel Paulista e gostaria de perguntar, Dom Odilo, como nós leigos podemos ser missionários do Evangelho e contribuir para a construção do Reino de Deus? Oi, Robert, prazer em ouvir sua pergunta. Então, é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, porque talvez ficou muito marcada essa ideia. Missionário é aquele que vai, parte, é um padre, é um frei, é uma freira, um missionário. Claro, freiras, padres, consagrados, muitas vezes pertencem a institutos missionários que especificamente vivem para isso e se consagram a isso. Mas na igreja, a partir do batismo, em força do batismo, também todos os batizados têm um chamado missionário. Somos um povo missionário e um povo demissionário. Como os leigos podem fazer isso? De muitas maneiras. Também podem partir, e muitos leigos partem. Sempre houve isso, né? Desde as missões, desde antigamente, desde São Paulo, quantos leigos colaboravam com São Paulo na missão. Mas aqui, se pensarmos, né, os jesuítas, quando vieram a São Paulo, não vieram só padres, vieram leigos acompanhando e fizeram muitos trabalhos e assim por diante. Então, os leigos também consagrados à missão sempre houve e hoje tem muitos, inclusive comunidades mesmo, por exemplo, a Canção Nova tem muitos leigos consagrados à missão de uma forma diferente, né, dentro das condições do nosso tempo, evangelizar através dos meios de comunicação. Então, até mesmo quando você está com o microfone na mão, está filmando, sei lá, ou está fazendo produção de uma mídia, você está se dedicando à missão também. Mas há outros espaços muito especiais, onde o leigo não parte, o leigo está. O leigo é membro da igreja e, portanto, como membro da comunidade, ele ajuda a dinamizar e animar esta comunidade missionária, que ela seja uma força missionária no espaço onde se encontra a igreja, a comunidade e o próprio leigo. E mais outra frente missionária importante dos leigos é o mundo da sociedade como um todo. O Papa João Paulo II disse num documento muito bonito que os leigos são, são as forças avançadas, nas trincheiras avançadas da evangelização. Trincheiras é um conceito de guerra, mas aqui só para compreender o conceito. Lá onde, de repente, o padre não chega, ou não chegou ainda, onde a freira não chega, mas está o leigo.
Está lá no ambiente do trabalho, está no ambiente do esporte, no ambiente da comunicação, da educação, está no ambiente da política, está no ambiente das questões econômicas, do mundo da finança. Lá está o leigo. E ali ele deve ser fermento do Evangelho, levar para esses ambientes a luz e a força do Evangelho. Aí então, Robert, obrigado pela sua pergunta, sua participação é muito importante. E se você também quiser participar conosco, o e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com. A sua pergunta, a sua sugestão, ela será muito bem-vinda. Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa Discípulos e Missionários. E uma forma muito concreta, Dom Odilo, de ajudar nas missões, de ser missionário, é contribuindo com a campanha missionária, não é mesmo? É verdade, sim, nesse mês também se faz a campanha missionária também para a doação missionária concreta. As missões e o trabalho missionário custa. Missionários comem, precisam morar, precisam viajar. Eu visitei um bispo missionário lá na Amazônia, agora em setembro, o bispo de Tefé. E ele, para visitar o extremo da diocese de Tefé, vai até encostar no Acre pelo rio Juruá. Ele leva dias num barco que consome muito combustível. Então, uma viagem de visita a uma paróquia, a uma comunidade no extremo da diocese, pode custar 3, 4 mil reais. Então, só para dizer, missões, trabalho missionário precisa ser sustentado. Por isso, durante esse mês, também se cria essa percepção de que nós, católicos, precisamos apoiar o trabalho daqueles que se encontram nas frentes missionárias, para que eles possam continuar a exercer o seu trabalho missionário. E assim nós estamos chegando então ao final do nosso programa, Discípulos e Missionários, e a gente gostaria de pedir ao Dom Odilo para deixar sua bênção. Um bom mês de outubro para todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém.